4 de agosto de 2023. Hoje nós vamos conversar sobre vidência. A vidência está cada vez mais comum e vai ser muito normal entre os que sobrarem desse cataclismo que vai vir. Então, nós vamos conversar sobre esse dom, porque no nosso último encontro nós conversamos sobre o profetismo antes de Jesus, milênios, sempre com a vidência presente e outros dons no planeta inteiro, vários países, várias localidades, em todas as regiões. Mas hoje, antes da gente ver, e conversaremos sobre isso, o que aconteceu depois de Jesus, o que aconteceu com o profetismo e a vidência depois de Jesus, vamos falar só especificamente em vidência, porque de vidência, colocando todas as advertências que ouvi, gravei, e vou colocar adiante para vocês ouvirem, porque o profetismo depende de vidência, de dons em geral. Então, vamos iniciar pela palavra profetismo, tem origem em profetizar. Profetizar significa prever antes, saber antes, dizer antecipadamente o que vai acontecer. Isto é profetismo, profetizar. Com os dons, as faculdades mediúnicas, isso sim fica muito fácil, porque Deus permite e quer, e faz questão que a gente saiba quando a coisa vai acontecer e vai abalar muito um povo, uma família. Ele envia mensagens através dos dons, mas pode ser não só vidência em si, pode ser clarividência, pode ser psicometria. Temos duas, parece, que são encontros nossos só sobre esse tema, o que é psicometria e como ela é feita no mundo espiritual, onde o objeto da leitura somos nós mesmos. Não percam de ler psicometria. Mas também tem desdobramento consciente, sair do corpo vendo. Aliás, tudo é aproveitável em matéria de dons mediúnicos, mas as faculdades conscientes são preferíveis, porque o mundo está evoluindo. Pode ser que alguém seja inconsciente ao falar, ser usado o corpo, a voz, para transmitir uma mensagem, mas o caminho é para consciência. Então, eu vou passar para vocês recados ou do Senhor Jeová, ou do nosso grande irmão Oswaldo Polidoro, e também teoria. Nosso Senhor Jeová nos disse uma comunicação para aqueles que têm vidência ou para os que não têm vidência, porque não existe privilégio nenhum. Ele disse assim: eu gostaria que todos estivessem falando e encarnando com dons, todos sem medidas. Mas a vidência em si ainda está reduzida, ele é que tem o controle, né? Primeiro porque esta humanidade não tem merecimento de ter em vidência, conhecer sobre o outro lado e saber o que se passa. Mas também porque o privilégio total de todos terem, em primeira instância, pertence à verdade. Primeiro, antes de manusear, antes de conhecer, praticar os dons, saiba, conheça, filho meu, a verdade. E aí ele fala: não se esqueçam que meu filho Elias, com o nome de Oswaldo Polidoro, deixou o profetizado Evangelho Eterno, que é a Bíblia final. Então, ele já fez um convite. Mas vamos falar sobre o papel da vidência, que é trazer recados e abrir a comunicabilidade entre os dois planos, isto sim.
mas existem outras formas, também existem, para que não falte, em não havendo evidência, ou através de outros dons, que a gente saiba o que está acontecendo no mundo espiritual. Então, nós temos também a voz sendo usada, mesmo à distância, sabe? A pessoa não precisa incorporar, usar o corpo inteiro. Basta usar a voz e de longe, pelo uso da mente, porque se alguém tem ouvidos de ouvir, vai ouvir através da voz de alguém e vai ser acariciado por um conselho, um consolo, uma advertência. Isso é muito importante, a gente saber que não está só, que aquele querido ser parente, filho, não está mais entre nós, mas está bem, é um consolo. Então, tem este dom também. Agora, quem tem o dom da vidência, tem agora uma série de conselhos espalhados. Não pode mentir. Não pode mentir sobre aquilo que ele está vendo. Eu estou vendo, eu não posso omitir, só se for omitir alguma coisa para não derrubar, né? Estou vendo que as coisas não estão boas do seu lado e vão piorar. Não precisa falar. Vai deixar a pessoa preocupada, não é necessário. Mas eles esperam que o uso dos dons faça esse intercâmbio para que sempre a gente saiba do mundo espiritual, conheça sobre o mundo espiritual, porque eles estão sempre em contato conosco. É a gente que não vê, não sente, na maior parte, na grande maioria. Agora, a mediunidade se desdobra no infinito. Muitos podem não ver e ser maravilhosos médiuns de cura. Infinitamente certa e correta é a comunicabilidade entre os dois planos. A forma tem muito desdobramento. Viu? Vamos então, eu quero colocar até para vocês uma coisa que foi, todas as informações que vêm são totalmente inesperadas. Um dia, Luiz Severo, o patriarca Jacó reencarnado, começou a falar de evidência e começou a descrever que do outro lado o Senhor Jeová estava mostrando para ele a grandiosa Biblioteca Central Espiritual. Ninguém sabia que existia, ninguém parou para pensar, né? Ali estão todos os livros, já mencionei essa biblioteca, e a partir daquele dia foi declarada aberta para os encarnados também, que possam ir ao desdobrar ou de noite, usar, porque é hora agora, podem vir, olhar, ler, e não quero que, o recado é, não quero que exista mais ignorância. Então, usem essa biblioteca de todos os assuntos, de qualquer matéria, física, matemática, qualquer. Então, Luiz não esperava, ele escutou também o recado e repassou. Então, isto é uma abertura que vai ser cada vez maior, a abertura de novidades, comunicando fatos e ilustrando como é no mundo espiritual e com o recado dos grandiosos espíritos que nos dão sustentação. Então, ele também falou, Jacó, você quando sair da carne, fazer o que você faz, não vai ter outro no seu lugar, outros virão fazendo coisas diferentes, mas o que ele fez nesse espaço de tempo, fez e faz, não haverá outro igual, porque são todos diferentes, né? Exato, sempre. Muito bem, então na Bíblia eu separei umas frases, sempre eu trago frases bíblicas, porque as pessoas têm que saber que não é
pertencente ao divinismo, tudo isso que está sendo falado não é do espiritismo fundamental. E ele está presente de capa a capa na própria Bíblia. Então, eu vou ler para vocês uns trechos. Numa oração em conjunto que fala em 2 ou 3 profetas no atendimento. E não julguem. Fala o que você está vendo e não julga. Isso está na primeira epístola aos Coríntios. Outra advertência. Não toqueis nos meus ungidos. Não maltrateis os meus profetas. Lá na época dos Salmos, a proteção deixando bem claro que não toquem, que os meus profetas são gente escolhida minha, ainda mais milênios atrás. É zelo, né? Muito zelo. Então, tem outra também, que é, o que vimos e ouvimos, isso nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ou seja, queremos que nós, da parte espiritual, estamos resolvendo coisas e queremos que vocês participem. E a nossa comunhão é com o Pai e com Jesus. Então, este grupo se formou e foi comunicado tudo, isso está em Mateus. Isaías falou também, profeta, é uma vida de Dr. Bezerra, o maior dos videntes do Velho Testamento, um dos maiores videntes do Velho Testamento. A terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto do caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo estava assentado em trevas, o comportamento não estava legal. E viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e na sombra da morte. Este povo, ele estava vendo Jesus chegando. Este povo estava em trevas. Ao ver esta grande luz, grita a luz raiou. Desde então começa Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos. Ele estava profetizando a luz que chegaria para todo mundo que estava em trevas. É chegado o reino dos céus. Por que seria? Porque Jesus primeiro deixa o exemplo de como é ser um profeta médium, aplicando os dons no meio do povo, para depois ele deixar os dons para todos, todos. Eu estou falando todos com letra maiúscula, não é só uma parte escolhida, todos na carne terão vidências e dons. A partir daquele dia, aumentando cada vez mais. Mas, vamos lembrar, tem uma ordem divina, moral, que rege tudo. Para isso existe a lei de Deus determinando qual é o padrão. Como é que nós temos que agir para com Deus e para com o próximo. Moral é o bilhete de passagem. Em Ezequiel também ele fala a importância da comunicabilidade. Filho do homem, ou seja, Senhor Jeová falando com Ezequiel. Eu o deixei responsável por vigiar e avisar o que precisa ser avisado da minha parte. Ezequiel foi escolhido para isto. Quando eu falar contigo, Ezequiel, abrirei a tua boca e você lhes dirá assim. Assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, ouça. E quem deixar de ouvir, deixe, pois, porque estes que não querem ouvir são da casa rebelde. O Apocalipse traz tudo isso, sabe? Essa diferença entre os que querem e os que não querem ouvir. E está deixando bem claro, deixou bem claro, que haveria uma grande comoção, uma grande movimentação nessa humanidade no nosso planeta. Só que agora já estamos assistindo. Antes eu dizia estamos nas marolas, mas eu digo agora que as primeiras ondas grandes já estão bem perto, né?
E outra coisa, nada do que houve para trás, e isso no meio está o dilúvio que fez o Oceano Atlântico. Nada do que houve para trás será igual ao que vai acontecer. E também nunca mais haverá outro. Não é o final do mundo, muita gente acha, escuta falar, mas o mundo precisa saber do grande abalo que vai ter. Para isso, o grandioso profeta João, evangelista, ele escreveu o Apocalipse. Ele tinha as visões, parava, escrevia, retornava de novo, trechinho por trechinho. Quando ele escreveu isso, ele foi chamado a deixar escrito porque já foi visto que haveria perseguição. E como houve? E como houve perseguição aos profetas, aos portadores de dons, estão nos livros de história todas as etapas. Falaremos sobre isso no pós-Jesus. AC, antes de Cristo e depois de Cristo. E o trabalho dele foi justamente deixar, através da poderosa evidência dele, bem claro que o mundo espiritual sabia muito bem que iria ter perseguição, que não é, nossa, que susto. Não, muito certeiro isto. E geralmente eram justamente aqueles que queriam dominar, os que eram mais metidos a líderes e que queriam dominar. E a evidência alertava. Olha, cuidado com esse, com aquele, não é verdade, enfim. Então, isso tudo aconteceu, se esbateram de frente com essa fonte imortal de manifestação divina. Olha bem, aonde foram empurrar o dedinho, mas enfim, aí agora vai sobrar, desde aquela época do Velho Testamento isso, não fica achando, do jeito que eu falei, parece que é só depois de Jesus. Na época do Velho Testamento, a perseguição foi tão grande que de matar Saul, matou tanto vidente do povo hebreu, perseguiu e tanto, e matou tantos, que só sobrou a grande mãe Maria, na vida dela, que chamou Pitonisa de Endor. E ela atendeu o próprio Saul, que veio buscar, aí eu preciso saber o que foi falado para mim, eu quero completar. Olha só. Matou todos e depois não tinha quem socorresse. Então, veja que essa perseguição não é de agora, é de milênios, milênios. Quem não quer ser, como é que a gente pode dizer, desmascarado, começa a perseguição. A vidência vai ser um dom que todo mundo vai ter, porque sobrando significa que o tamanho espiritual já permite que o mundo espiritual se apresente cada vez mais claro. E com a expulsão daqueles que não passaram na peneira, a atmosfera espiritual vai estar mais livre. Quem sobrar vai ter outro tipo de caráter. Isso tudo já falei também. Novo céu e a nova terra. Então precisa muito medir o que vai falar. A vidência não pode, por exemplo, o vidente, ele não pode negar que existe mundo espiritual. Eu estou vendo, então eu tenho que falar. E, por exemplo, através de você, é para você o recado, vou te falar. E assim por diante. Não é para negar, se negar. Também dar o testemunho do que existe lá, de bom e de ruim, para que as pessoas possam medir e querer ir para o melhor. Lidando com centelhas que têm sentimentos, tem que tomar muito cuidado, não pode guiar os outros erradamente, não pode solapar o arbítrio. Eu acho que você não devia fazer isso. Oi? Toma cuidado, porque se um dia nós, videntes, vamos ser todos videntes, então, não posso encaminhar a minha opinião para que o outro faça
a, 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 a escolha dele. O arbítrio é livre. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Guiar os outros. Expor, sim. Impor, nunca. E também temos que ser exemplos. Já um através do outro vai aprendendo muita coisa. Lembrando que Deus atende os outros filhos através de outros. Então a gente tem que atender, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, amai ao próximo, não faça ao próximo aquilo que você não quer, tudo isso vai ser vivido, vai ser vivido. Então, outra coisa que o vidente tem que ser, você está vendo, ouviu, não é para vacilar. Na hora de falar, pronuncia com a certeza que você tem. Não pode ser, será que eu vou falar? Eu acho que não acha nada. Ou é ou não é. Uma coisa que todo mundo precisa saber é que, antes de acusar algum vidente que falou e depois não aconteceu, vamos entender que foi visto alguma coisa que vai acontecer e foi até avisado, olha, toma cuidado que isso pode te acontecer. E não aconteceu. Não é erro do vidente, o vidente viu e falou. O que pode acontecer é que alguma tragédia que ia acontecer por merecimento, por mérito da pessoa, foi desviado ou dividido em partes e não aconteceu aquilo. Não culpe o vidente. Ele viu certinho. Se não aconteceu, dê graças a Deus. Mas não coloque em dúvida, não. Porque isso pode acontecer. Mérito move muita coisa. E outra coisa também que a gente tem que prestar atenção é naquilo que é transmitido e não ter medo de quando as pessoas estão ouvindo, puxa vida, isso a gente vai ter muito aqui no Brasil, porque vai vir gente de muitas línguas. E vão conviver conosco em orações, em conjunto. O vidente, quando falar, falando com certeza, com palavras recheadas, o conteúdo vai chegar, tem espíritos fora da carne muito bem treinados para serem tradutores. O conteúdo vai chegar no ouvido de quem está ouvindo, na língua dele. Ele vai ter certeza que entendeu o que foi dito, espiritualmente foi muito claro. Isso acontece hoje, mas vai acontecer muitíssimo mais. Bom, se de um lado os videntes não devem deixar uma pessoa triste, derrubar com uma vidência, não, né? Você pode não falar, ou falar menos, ou encurtar, enfim, ter o jeito de explicar, mas deixar a pessoa abatida nunca. Por outro lado, também, se a pessoa enfrenta, que a gente encontra muita gente assim, enfrenta, nega, contesta, ou seja, é petulante, arrogante, querendo mandar, até no próprio Deus, a vidência troca de rumo. Eles rasgam o véu daquela pessoa e expõem tudo aquilo que ele achou que ninguém viu e que ninguém pode saber. Você fez isso. Porque não é que é maldade, mas as pessoas têm que saber de coração que o porquê de estar passando aquela dor tem alguma coisinha, uma raiz no passado. Você precisa saber, se conscientizar e, por favor, muda de comportamento. Então, também não interprete, porque às vezes não é nem o vidente que está falando, ele está sendo usado para dar a lição em algum irmão. Estamos sempre colocando na certeza de que o vidente não está colocando de si nada.
Ele tem que sempre estar como uma xícara lavada na mesa, não sei, um copo, não sei o que eu vou ver, não sei o que eu precisarei falar, estou à disposição. Bem livre. Então, isso foi o que aconteceu em larga escala, porque os povos foram avisados. Não é meia dúzia, não é uma cidade. Os povos receberam recado, e os povos não mudaram. Então, as profecias do Apocalipse vão mostrar o troquinho, o mérito de que fizeram jus, fizeram força para ter. E no Apocalipse está com detalhes, hein? O preço que esta humanidade vai pagar, todos nós, é um preço caro. Recomendação ainda, por exemplo, os videntes estão numa oração e vocês percebam que o pedido que o nosso grande irmão Oswaldo Polidoro deixou é: comecem de cima para baixo, busquem os altos planos. O convite que ele fazia é: procurem, focalizem os altos planos, porque um vidente pode se acomodar e só ver o que acontece no resto do chão. Por quê? Se os altos planos nos dão sustentação, então busquem o mais que puderem os altos planos e depois vai buscando na sequência hierárquica. Elias, né, Oswaldo Polidoro, Elias, Jesus, João Evangelista, busca, pode não ter visto, mas busquei, eu tentei, assim. Sabe que o foco esperado é que a gente arranque o pé do chão, sabe? Atingir o patamar mais alto, elevar, buscar o vocabulário também, porque é sagrado isto. A vidência que vai ser usada muito, os profetas do futuro que vão profetizar tanta coisa, precisam lembrar do futuro e do presente. A ferramenta não é do portador, é de Deus. Ela está posta dentro de cada um, na medida certinha de aquela centelha divina. Precisava da vidência, da clarividência, da audição neste nível, porque é necessário trabalhar para o bem do outro, usar o dom, trabalhar com isso, com reverência, para o bem do outro, para servir de ferramenta de bem viver, de espalhar esperança, de espalhar tudo vai dar certo ou não, tem que haver uma diferença aí, sem conduzir. Usar bem os dons mediúnicos. Deus oferece para a gente não ficar órfão, dá uma sensação de eu tenho proteção. Grandiosidade do trabalho quando as vidências buscam tudo, todos os videntes trabalhando em equipe, é muito bonito. Mas que falem apenas 2 ou 3 no máximo, porque senão fica aquela guerra, tem 5 videntes, os 5 querem falar. 2 já basta, 2 ou 3. Então, por quê? Disciplina, calma, um ambiente medido, todos devem dar lugar ao outro também, enfim. Nós vamos achar o caminho da verdade questionando sempre. Temos livros, temos coleções, tem muita coisa, mas é para questionar mesmo, só que sem petulância. Quer fazer uma pergunta? Faz com toda a humildade. Posso fazer uma pergunta para alguém que está falando, ou posso fazer um pedido com alguém que está usando a voz de algum irmão nosso. A verdade vai vir. Se tem boa vontade no ar, união, harmonia, com certeza. Braços abertos, os dois lados. É um caminho, é um túnel de luz que se abre, que é divino.
mas tem que ter inteligência para agir bem e honestidade moral o tempo inteiro. E humildade, né? Odeiam. O mundo espiritual não gosta, em hipótese alguma, de petulância, arrogância, está muito bem escrito isso no Evangelho Eterno. Então, humildade, não dizer, nossa, eu sou o maior dos videntes aqui nesta casa. Não, porque do jeito que a gente fala que está tendo uma vidência, porque vi isso e vi aquilo, temos que terminar dizendo graças a Deus. Então, tem que tomar muito cuidado, sabe, gratidão, o dom não é nosso, e manter os 10 mandamentos vividos, bem vividos, no melhor que a gente puder, dar exemplo de comportamento. É no exemplo que o vidente vai ser provado. Ah, vai ter prova. Vai ter prova, vai ter teste. Eu conheço gente que passou teste, mostraram cada coisa engraçada, esquisito mesmo de falar, e eu já tinha comentado, estão fazendo o teste, vamos ver se você vai falar ou não. E a pessoa falou, olha, do teu pedido eu não vi nada, o que eu vi foi isso, 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 nada a ver, era um teste de honestidade. Não adianta falar o que não é. O mundo espiritual está sabendo, está, como é que fala? Provando, testando. E nós temos que perder manias de querer comandar, volto a falar, comandar, mandar na vida dos outros, doutrinar. Exemplo, uma senhorinha de idade, a vida inteira foi de uma outra religião. É agora que ela vai mudar? De jeito nenhum não vai mudar. Está já com aquele valor religioso inculcado na cabeça, chegando no mundo espiritual, ela vai lembrar que o vidente falou uma frase isso ou aquilo, que ajudou a botar ela a pensar. Mas mudar, ela não vai mudar. Nessa idade, com tudo já vivido, enfim. Então, vamos lembrar tudo isso, insegurança também é muito ruim. Pensa bem, você está vendo, ouvindo uma evidência, eu acho que sim, acho que não, gera na assistência, um olha para o outro, e também na mesa pode ter gente que é negadora daquilo. Não estou acreditando, eu ouço, mas eu não acredito. Nossa, isso se a pessoa estiver perto de um vidente, gera uma, como é que eu posso falar? Na corrente de eletromagnetismo, quando gira, aquilo já, quando passa, abala, precisa que, nessa hora, o vidente seja acima de qualquer negação e imponha, eu tenho certeza do que eu estou falando. Porque vai ter maus olhares, vai ter gente que olha com inveja, vai ter gente negando, mau gosto com a pessoa também, enfim. Muita calma nessa hora, cabeça erguida para dar conta. Vai aparecer muito caso grave, muito caso grave, e vai ter que ser relatado com muito carinho, porque os desencarnados nem sempre sairão bem, os que vão encarnar nem sempre virão com saúde. Nós vamos atravessar um túnel esquisitinho nessa fase. Então, muita inteligência para relatar, um relato claro, curto, sintético, porque não falar muito piora. Falar curto, sintético, eu vejo assim, e pronto, seja claro até onde pode ser falado. Agora, fora perseguição que pode ter, sim, pode, pode o próprio vidente perceber, minha vidência está fechando, está diminuindo, eu não sei o que está acontecendo. Precisa ver o que tem atrás de tudo isso, hein? Por que a evidência está diminuindo? Pode ser que a pessoa esteja negando-se a falar alguma coisa, ou pode ser que ela está muito presa ao materialismo, está numa fase muito chão, e aí então acontece isso.
Fraqueza física, doença, também deixa a pessoa combalida, ou alguma coisa gravemente fora de harmonia também. Precisa ver e procurar superar. Manter a harmonia é top, é muito bom. Quer ver? Tem outro recado aqui que eu trouxe para vocês do Senhor Jeová. Para os que estão desabrochando essas faculdades que tiram a orfandade do mundo, na vidência ou sendo filtro, eles usam a palavra filtro. Algum desencarnado, um espírito quer mandar uma mensagem, então o médium é o filtro. Sendo ou vidente ou filtrando, trazendo o céu até vocês, queiram ser apenas filhos de Deus. Só. Não queiram ser mais, nem menos. Esse nem menos é assim, eu não sei, imagina, eu não mereço. Está chamando o mundo espiritual de tolo? Se você tem, é porque merece. Eles não vão dar por engano. Então, trazendo o céu, basta se colocar na função de portador inteligente do dom. Nossa, eu vi um negócio que eu não acho justo. Você não acha, mas a justiça divina determinou assim. A gente não pode julgar a justiça divina. Se está acontecendo à toa, não tem ninguém que sofre sem querer. Pode estar sofrendo um ataque espiritual, vamos encaminhar, tal, mas grandes doenças, enfim, nada é por acaso. Então, o Senhor Jeová termina dizendo: não julguem a justiça divina. Eu sei, vocês não sabem. Eu tenho, vocês ainda não têm. Eu sou e vocês ainda não são. Um dia, porque é finalidade de todos os meus filhos, vocês virão ao meu seio de onde saíram, como centelhas divinas. Mas, por enquanto, sou eu que sustento vocês. Eu sou a origem, a sustentação e até a destinação de cada filho meu. Cada um que se coloque no devido lugar e, quando estiver prontinho, os dons vão começar a aparecer. Nada de ansiedade. O dom da vidência tem que expandir, vai expandir. O mundo espiritual precisa de criaturas que eles possam ser usados para conversar entre os dois planos em todos os assuntos. Assuntos de ciência, de música, de arte, para eles poderem se comunicar, todos, cara a cara. Mas nós temos que nos colocar no nosso devido lugar. O que eu faço é pouquinho. Cada um tem uma função naquele lugar, naquela hora, no meio daquele povo. Então, nas casas divinistas tem até uma frase, que foi ordem do mundo espiritual colocar. O bom discípulo espera, produzindo o bem, produzindo o bom. Só queremos honestidade e sinceridade, sem pressa. A ansiedade, não. Então, vamos falar um pouquinho das outras formas de vidência. A psicometria é uma maravilha, já está amplamente descrita naqueles dois gravações que eu fiz sobre a psicometria, e no futuro, as visões psicométricas, as leituras dos fatos, vão fazer uma revisão de tudo que é os eventos históricos da humanidade que vão acontecer. A psicometria vai trazer os porquês. No futuro, as graças celestiais vão chegar aqui e lá não. Então, a psicometria vai ser muito mais ampla e com outro foco para ser usado. Então, os dirigentes de mesas espirituais, os médiuns, devem conhecer o livro que foi escrito.
os domínios maravilhosos da psicometria, para entender os detalhes. No nosso site tem, gdpatriarcajacó.org.br, é só fazer o download de graça e conhecer. Ler e conhecer. As faculdades vão evoluir junto com a evolução humana. Não é assim, de repente acordei, depois de um bombardeio, já foi tudo e agora sim todo mundo... Não, junto com a evolução humana, porque os obreiros terão que ter consciência cada vez maior, crescerem diante dos fatos que aconteceram e do que eu posso fazer. Repetindo, a comunicabilidade dos anjos, usando a voz de outro irmão, encarnado, é uma ferramenta que é muito preciosa, porque vai usar a modulação da voz, vai poder ser reconhecida a pessoa, se for necessário um parente. Deus está dentro de nós e se eu quero, se eu estou programada para ser médium desta mediunidade, de usarem a minha voz, eu serei a parte receptiva. Um canudo, como eles chamam. E depende muito também do espírito que vai transmitir. Pensem bem, acompanhem o raciocínio. O espírito vem, vai comunicar em cima de algum tema, que requer um vocabulário também. O vocabulário, a maior parte vai ser usado o que o canudo tem. Se o filtro estiver bem, se o filtro estiver limpo, ele vai dar condição daqueles que vieram falar que tudo saia límpido, que nada seja cortado, mas o espírito comunicante também tem que estar límpido, dos dois lados. Eu cheguei para fazer uma mensagem, permita que eu assuma a sua voz, e eu vou falar, você não precisa me cortar. Mais ou menos assim vieram as coleções, A Vida Além do Véu. E a do Mundos Invisíveis também. Então, e principalmente, para não haver um abuso, um cansaço, tudo muito límpido, como já falei, rápido, conciso, sabe, resumido e clarinho, explicações claras. Porque se os espíritos estão relatando coisas do mundo espiritual, ou fatos futuros para nós do mundo encarnado, que adianta dar detalhe? Que adianta demorar? Fala o que tem que falar e pronto. Tem que haver um equilíbrio entre os dois lados, comunicantes, e tanto o comunicante como o médium, né? Tem que estar numa harmonia tão gostosa que fica uma intimidade, né? Comportamento amoroso, comportamento moral, virtudes praticadas, enfim. Nada tem que sair errado, porque é o dom sendo praticado. Jesus deixou exemplo disto, ao encaminhar muitos dos apóstolos e outros que se fizeram depois dele. Seguindo com as advertências, vamos lá para aqueles que têm uma dotação mediúnica de qualquer tipo. Dai de graça o que de graça recebeste. É um trabalho para Deus, por Deus, através de dons que ele distribuiu aos filhos de Deus. Então, nenhum dotado de dom, de vidência, pode dizer, eu tenho vidência porque eu tenho uma vida de santo. Oi, santo, é mesmo? A ferramenta que Deus dá, às vezes, é justamente para pagar karma de erro em cima do mau uso, ou de dom, ou de ter falado mal dos dons. Isso não quer dizer nada, vida de santo. Grandes errados já receberam dotações mediúnicas para, trabalhando duro em benefício do próximo, dar um salto de progresso espiritual. Olha que legal.
dando de graça. Como vai cobrar? Como assim? Atendendo gente, ressarcindo culpas, sai todo mundo ganhando, né? Jesus falava assim: abra os olhos, cuidado. A verdade é cortante como o fio da navalha, não vai dar trela para o teu palpite. Abra os olhos. Não acrescenta nada, não tira nada. Não pergunta qual é a bandeira religiosa, ou isso ou aquilo do outro. Atende teu irmão. Na hora certa. Uma chicotada vai ter que pegar, porque legiões socorristas existem para socorrer quando a gente está indo bem e merece um socorro, mas também tem as legiões punitivas, já falei sobre elas. Legiões punitivas, elas acompanham a gente também. Cada passo, quando é hora, até vidente, começa a descrever maravilha, não está vendo nada, e fala falsas descrições. Então, vai ter vidência diminuída, vai ter pode até diminuir a visão física, ou tirar a visão de vez mediúnica. Então, tudo isso a gente tem que se colocar no lugar e fazer a parte que compete, porque tipos de evidências também têm diferença. Aquele um que sabe ver mais a parte médica, o outro que sabe muito bem ver psicometria, o outro não vê psicometria. Cada um no seu próprio lugar. Não falar o que não lhe cabe fazer. Por que você está falando isso? Então, vamos lembrar que a gente já escutou deles, atrás de você tem outro filho meu. Então, leve a informação a ele, sim, leve a informação a ele, mas não imponha. Isto a gente ouviu em comunicações um monte de vezes. Exponha, impor não. E também, conhecendo comunicação, como a gente tem ouvido muito e está aumentando cada vez mais, podemos falar com muita certeza. Eles falam sem titubear, dão detalhe do que querem descrever muito rápido. É muito firme, eles falam em linhas corretas, verdadeiras, dá para ver que o padrão é esse, certeiro. Enfim, melhor não disputar com outros videntes, tem gente que se dá o trabalho de ficar olhando, ele falou mais do que eu. Enfim, paciência. O que vai acontecer é o que está no Evangelho Eterno, desilusões. Vai desencarnar, vai curtir uma desilusão, porque não se colocou no lugar, ficou olhando o lugar do outro, não cuidou do próprio quintal. Então, não é bom ficar se empolgando em querer dar salto sem ter a perna daquele tamanho. E o senhor Jeová sempre falou, quando for a hora certa eu te dou o trabalho. E às vezes a pessoa que tanto queria não dá conta. É pior. Muita coisa. O mundo poderia ter sido já diferente se todos já tivessem seguido as orientações que vieram através de evidências, profecias. Não façam isso, senão aquilo vai acontecer. Façam tal coisa, não deixem tudo em aberto. Enfim, leiam a Bíblia. Desobedeciam, povos invadiam, escravizavam e deixavam para trás um rastro de tristeza, obrigando as pessoas a saírem da casa, mas a evidência falou. A profecia aconteceu. Então, se as leis tivessem sido vividas, porque sempre é em cima disto, os avisos, as graças mediúnicas, quando falam tira a orfandade do mundo, significa um conselho de pai veio através delas. Então, toda vez que a gente ouvir disso, a gente tem que lembrar que é um consolador funcionando, que é um tutor para os nossos passos, e que tem que ser gratuito. Pai Divino Oswaldo Polidoro falava, terão que ser como eu sou. Seja um verdadeiro profeta.
Um verdadeiro profeta progride e faz os outros progredirem. Olha a advertência. Fora dos 10 mandamentos, ninguém consegue isso de jeito nenhum. Então, procurar ver que quando a coisa está nesse pé, tudo dentro do padrão de harmonia, a descrição da vidência é uma lindeza. Uma lindeza. Tudo muito cheio de luz, muito cheio de cores, flores, enfim. Esplendor mesmo, porque é a divindade se manifestando. Não é para, eu vou inventar. De jeito nenhum. Agora, eu peguei uma frase que diz, olha só, eu separei. A honra do profeta está no compromisso com a verdade. Compromisso com o amor praticado. Compromisso com a virtude. Acima de religião, clubinho de homens, turminhas. Tem uns que são mercadores de posição, de vantagem, fala isso, fala aquilo. O céu não vai mandar para o plano carnal, de jeito nenhum, criaturas com faculdades grandiosas que não seja compromissado com a verdade, o amor e a virtude. Mas puxa, como é que eu vou reconhecer um falso profeta? Tem essa advertência. Cuidado com os falsos profetas. Sim, eles vão dizer que a lei de Deus está ultrapassada. Eles vão dizer que Jesus é patrono de arruaceiros, de pessoas desmoralizadas. Ele andava com os que queriam dominar a humanidade. Aonde isso? Que hora? Eles vão usar de todos os meios para vencer, fazer vencer as politicalhas que eles têm. Falsos profetas carreiam uma turma atrás e quer fazer mudar, são prepotentes. Então, que se cuidem aqueles que são mais avisados. Nós estamos num tempo em que viciados e depravados vão se achar líderes, salvadores da humanidade. Viciados e depravados moralmente. Vamos então entender o que é um verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta salienta, vamos procurar falsos profetas pelo filtro. Só a Bíblia tem autoridade cristã, doutrinária cristã, para tratar desse assunto. Porque os padrões da doutrina do caminho estão ali, colocados. A doutrina que Jesus deixou, fica muito fácil reconhecer que tem desvio. O falso profeta mente em nome da verdade. Então, leia a Bíblia. Torne-se um conhecedor. Isso não, Jesus não daria isso. Jesus não faria isto. Não mandaria isto. A lei moral básica dos 10 mandamentos está lá na Bíblia. Depois veio Jesus, o delegado, modelar a vida dele, o que foi, o sacrifício de sair, não tinha carro, avião, passar recadinho pelo celular, a pé, no calor, andando muito de cidade em cidade, dando exemplo do uso das mediunidades. Ele fez um batismo e Moisés fez outro menor, para facilitar o intercâmbio, para conversar encarnados e desencarnados, e ficar feliz se o outro, que ele nem conhecia, está fazendo um trabalho bonito, que delícia! O falso profeta tem, não, só eu e meus amigos. Fazem mistificações, adulteram o conceito dos textos, quando trata de Deus, esconde dos filhos de Deus, tudo que é divino. Toma cuidado. Agora, o gostoso é que, sabendo de tudo isto,
a gente descobre que em nenhuma parte do mundo este Consolador que já está restaurado, que levou tempo, vou falar disso no nosso próximo encontro. Tudo aquilo que Jesus entregou está restaurado, mas o lugar do mundo onde mais teve amplidão foi no Brasil. Aqui, que é a Atlântida redescoberta, né? Aqui, que é o país que vai encabeçar, vai ser o ponteiro espiritual da nova era. Aqui é que encontrou muito mais gente dando eco. E vamos lembrar que este país vai entregar a humanidade a um nível muito mais elevado, vai partir daqui. Os espíritos que aqui já moram vão encabeçar um movimento espiritual muito amplo. Vão ter que, vai passar dos níveis até esperados. Nunca faltou no mundo a tocha iluminadora, linda da verdade. Nunca faltou. Os grandes iniciados, os grandes profetas. Mas depois do dilúvio de fogo que vem vindo, e 2/3 vão ser varridos, o país vai ter essa separação, né? Vai ter cabritos e ovelhas, um scanner de separar quem fica, quem vai. O movimento divinista não vai falhar, porque ele traz no interior do conceito, da doutrina, o ideal da confraternização dos povos, a certeza de que nós somos irmãos, irmãos dos nossos irmãos. Então, depois de todas essas, todo esse negócio de bomba, tsunami, tudo isso que vai acontecer, o Brasil vai ser palco de confraternização dos povos. O movimento vai vir, e a marcha do mundo e da humanidade pelos milênios afora vai começar a ter o caminho reto e seguro na sagrada finalidade. Então é muita responsabilidade dos videntes, dos portadores de dons que fazem um intercâmbio. Porque o mundo vai marchar para esse e não pode haver contradição. Os abalos não vão ser detidos por ninguém. Pode ter o dinheiro que for. E outra coisa que não vai ser abalada vai ser a ordem moral. A ordem moral é essa que está colocada. Ética. Isto, ninguém se iluda. Contra a lei de Deus, contra a divina modelagem de Jesus, nada. Ninguém jamais vai vencer. Não vai. Porque a doutrina que Jesus deixou é uma realidade que, em primeiro lugar, é espiritual. Ela não é física, ela é espiritual. E interior, em segundo lugar. Espiritual e interior. Não vem de fora, não tem exteriorismos, é íntimo. E, em terceiro lugar, é moral, é o caráter de cada um. Isto fará o que cada um possa ser portador de tudo, todo esse baluarte. O livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, que estava profetizado, já é realidade entre nós, tem todos esses informes. Está no site também. Todos terão que saber essas divinas verdades doutrinárias fundamentais. Todos terão que saber. E as advertências, Jesus fez, está em Marcos, Mateus, o Apocalipse. No futuro, o terço que vai sobrar vai povoar a terra nos lugares que vai esvaziar, mas vai povoar cheinho de gente que conhece isso que nós estamos falando agora, ouvindo. A terra vai ser povoada de gente amorosa, fraterna, que não olha para a cor, que não me interessa onde você era, teus pais eram, vieram de onde. Não interessa.
Você, eu e todos esses que estão aqui, depois de tudo que aconteceu, estamos aqui, fomos escolhidos, separados, peneirados. Oswaldo Polidoro costumava dizer que tem marca, os escolhidos terão a marca, mas 10% só tem a marca perfeitinha, escolhido por uma beleza de comportamento. Não, porque na maioria tem uns garranchinhos, e estamos aqui para limpar nossa estrada. O Apocalipse traz isso, lavando as vestes que terão que voltar a ser alvas, branquinhas. Então, esses defeitos kármicos que todos, na maioria, carregamos, vão ter que trabalhar, passar por isso e reencarnar tendo vidência de um jeito que jamais houve. E digo mais, já tem espíritos que irão reencarnar já treinando evidência fora do corpo, no mundo espiritual. Isso nunca houve tanto também. Já é novidade no mundo espiritual também. Eles se reúnem junto com os encarnados, uma assembleia desencarnada, treinando vidência para quando encarnarem, estão treinados já. Então, tudo isso está preparando novas encarnações de ponteiros da verdade. Já estudaram, já treinaram os dons, vem vindo para uma profissão, para outra, imersos no conteúdo da verdade. E o Senhor Jeová sempre mencionou, eu gostaria que nenhum tombasse, porque tem gente que tomba, que vem cheio de ânimo, e não dá certo, alguma coisa do passado fala mais alto, enfim. Tem uma profecia avisando na obra de Oswaldo Polidoro que lá pelo ano 2600, daí para frente, a vida do planeta vai estar uma glória. Uma glória porque vai ter a vidência abrindo os dois planos, vai ser uma só humanidade, não vai ter, você é isso, eu sou aquilo, não. Nunca foi pregado isso, essa separação. Então, religião vai ser viver a lei, vai ser praticar o bem com gosto. Nossa, hoje foi um dia bom, pude fazer alguma coisa boa. O bem e o bom entre os semelhantes. E praticar o mediunismo. Ansiedade, assim, no bom sentido de, oba, hoje é dia de oração, vamos rezar juntos e nos comunicar com o santo mediunismo que é instrutivo e consolador. Porque verdade divina é uma só. Na carne ou fora dela, terá que vigorar uma só. Porque uma só é a doutrina essencial. Uma. No planeta inteiro, onde estiverem nossos irmãos. E nem a verdade e nem a doutrina divinas, essenciais, admitem que se uns desabrocham o Deus interno, queiram desabrochar o Deus interno pelo outro. É cada um vai desabrochar o seu próprio Deus interno. E isso vai valer como parte da doutrina, como parte de regra. Isso não se consegue com manobrismo, você faz isso que eu vou progredir. Não, não vai ter favorzinho. Vai ser muito diferente. E para o futuro também está profetizada uma família de grandiosos espíritos que já estão se arrumando para vir. Esta grandiosa família vai ser ponteiro, um ponto de partida. Vai chamar a atenção não só mas uma família. É um ponto de atenções. Todo mundo vai olhar ali e ver desabrochamento de cada um, desde o berço, acompanhada, todos terão vidência maravilhosa. Esta família
vai todo mundo querer ficar em volta deles também. Mas escutar falar, ou enfim, estar por perto vai ser uma delícia. Então, para estar por perto, basta capricho. Capricho moral, moralmente caprichosos, todos nós. A gente assim se escolhe. Eles vão falar, na verdade, na íntegra, em detalhes também. Nesse século, chega já deu, né? Facção disso, facção daquilo, isto é a favor, isto é contra. Não, diferente por completo. Nós vamos ficar com foco em Deus, Jesus como modelo de conduta. Vamos aguardar. Essas profecias, nenhuma faltou, então não falham.